Muito bem. Eu acho que a gente vai precisar conversar um pouco sobre todos esses temas para a gente contextualizar aquilo que nós temos que falar hoje. Tá? Se nós temos que apresentar um conceito de indústria 4.0, se nós temos que apresentar um conceito de desafios do século XXI, e se nós temos que inserir o Brasil nessa conversa, a gente precisa tocar em todos esses pontos aqui. Como é que eu consigo colocar numa mesma página essas questões associadas a tudo isso? Através de uma sequência que nós vamos tentar seguir, e que é uma sequência que vai explicar que antes da indústria 4.0, aconteceu a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Isso é assunto para engenheiro? Não. Isso é história da humanidade. E história da humanidade tem que estar num pedacinho da nossa cabeça, porque para a gente tirar as nossas conclusões, a gente precisa estar baseado numa história pregressa, onde a gente possa utilizar e repetir coisas que foram de sucesso e evitar os grandes problemas que tivemos no passado. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre revoluções industriais, nós vamos falar de indústria 4.0, nós vamos falar o que são essas tais de tecnologias que hoje sustentam a indústria 4.0, vamos falar um pouco da indústria no Brasil, vamos falar de produtividade e qualidade, e depois nós vamos fechar com chave de ouro. Por que nós vamos fechar com chave de ouro? Porque nós vamos falar da gestão do conhecimento. O conhecimento é espetacularmente a coisa mais barata que existe para o ser humano, fazer uma conversão de alguma situação ruim para uma situação boa. Muitas vezes eu preciso de grandes equipamentos da Caterpillar para fazer movimentação de terra, muitas vezes eu preciso de grandes pontes rolantes para fazer levantamento e içamento de carga, logística pesada, 500 carretas correndo pela estrada. Mas se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver profundidade, a gente não consegue avançar, mesmo se tivermos 500 carretas, pontes rolantes de 100 toneladas, aquelas maravilhosas máquinas da Caterpillar. Sem conhecimento não funciona. E aqui é o melhor lugar para a gente compartilhar conhecimento. Não, eu estou aqui porque eu preciso ter um diploma. Gente, eu digo para vocês o seguinte, diploma é muito legal, muito bom. Mas diploma só é pouco. É pouco para a capacidade que a gente tem na nossa cabeça e é pouco para esse tipo de encontro conseguir promover alguma coisa que seja mais do que diploma. Network, pessoas que sabem falar de um assunto, pessoas que falam do outro. Eu junto essa pessoa que fala de um assunto com aquela pessoa que fala do outro. Daqui a pouco, esse conhecimento não saltou de mim para ele, nem dele para mim. Eu compartilhei, o conhecimento continuou comigo, e eu compartilhei com ele. E ele compartilhou dele comigo, e aí nós dois saímos enriquecidos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E quando a gente consegue potencializar isso ao nível de uma nação, aí você vê que vira aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Aí você vai se reunindo, aí você vai promovendo conhecimento, compartilhando, o conhecimento passa a ser um inconsciente coletivo, ou seja, você vai buscar aquilo naturalmente, para, conversa um pouquinho, bebe um café, toma uma água, mas o radar nunca mais deixa de funcionar. Esse é o segredo da minha vida. Esse é o segredo da vida de muitas pessoas como eu. E eu acho que o mundo hoje nunca teve tantas possibilidades de mudança, tantos desafios, quanto a gente está vivendo nos dias de hoje. Impressionante, sensacional, lindo, adoro viver no momento que eu estou vivendo. E olha que eu vivi no tempo dos Beatles, né? Mas hoje está melhor. Em música, não. Mas em termos de desafios, em termos de aprendizado, hoje está melhor. Tá bom? Gente, então, continuando, vamos entender um pouquinho o que são essas 4 revoluções industriais. Ora. Existia um sapateiro. Esse sapateiro fazia um sapato por dia, porque ele tinha que cortar, ele tinha que modelar, ele tinha que passar o cadarço, ele tinha que engraxar, ele tinha que fazer a sola, ele tinha que esperar colar, e aí o sapato ficava pronto. Dentro dessas atividades, muitas atividades eram braçais. Eu tinha que cortar, era cansativo, eu tinha que fazer muita coisa que era braçal, terminava aquele dia esgotado.
E aí começava outro dia fazendo o sapato número 3, porque o 1 e o 2 ele tinha feito no primeiro dia. A primeira revolução industrial trouxe para dentro da sociedade, que naquele momento vinha de onde? Vinha do campo e começava a formar as primeiras grandes cidades, trouxeram o carvão, como consequência da queima do carvão da água, na tal da chaleira lá, que era uma caldeirinha, descobriram o vapor. O vapor, quando eu falo desse vapor, não é o vapor que vai, digamos, cozinhar o arroz. É o vapor que faz com que a locomotiva se movimente. É o vapor que faz com que uma prensa se movimente. De forma que atividades que estavam associadas à força humana e à força de animais começou a ser exercida pela queima de carvão e transformação disso em energia. Tá? Com isso, uau, não preciso mais ser fortão para conseguir fazer todo aquele trabalho. Começou a acontecer, portanto, um ganho de escala. Para todos? Não. Não. Para quem? Para quem tem conhecimento. Puxa, Fernando, os caras que têm conhecimento, eles são favorecidos? Parece que é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Aquele que tem curiosidade, aquele que é investigativo, aquele que é curioso, aquele que investe na sua carreira, aquele que não para de estudar, aquele que procura oportunidades onde todo mundo só vê crise, esse certamente tem vantagens. E esse cara que era curioso, esse cara que tinha conhecimento e que descobriu que existia um tal de vapor e que podia ter ganhos de escala, porque ele não precisava mais fazer força, certamente começou a se destacar no mercado. Olha a cabecinha de vocês. Ó. O que acontece hoje? Exatamente isso. Grandes empresas investem maciçamente na compreensão do mundo moderno, no entendimento do que está acontecendo, de quais são as tecnologias emergentes, para que eles possam se aparelhar de uma forma diferencial para o mercado e, com isso, serem a preferência do mercado. Nada mais do que isso que acontece hoje, começou a acontecer lá no século XVIII. Né? Bom, então, tivemos lá o surgimento do vapor, começou a economizar a força humana, etc., etc., e aí alguém falou assim, para um pouquinho. O Zen faz sapato, eu faço sapato, você faz sapato, o Derbal faz sapato, o Zeca faz sapato. Vamos colocar todo mundo em linha aqui? Zen, você faz a sola, eu faço o peito, você faz o contraforte, o Zeca passa o cadarço, né? E o João, que está lá no fundo, João, vem aqui, você vai dar polimento no sapato. E o nosso amigo aqui, como você chama? O Wagner vai pôr dentro da caixinha. Gente, em 5, certamente, a gente passou a produzir muito mais do que 5 sapatos por dia. Muito mais. Mais um ganho de escala. Segunda revolução industrial. E por que será que chama revolução? Porque tumultua. Porque a sociedade se sacode. A sociedade fica desconfortável. Sabe quando você está desconfortável numa cadeira, você sai daquela cadeira e fala, nossa, está ruim. Mas por que está ruim? Está ruim porque as revoluções sacodem a comunidade e você precisa se reposicionar. E quem é que se reposiciona de uma forma com mais vantagens? Aquele que está surfando naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, certamente, no momento em que se produziram sapatos de uma forma sequencial, quem pegou essa ideia, Henry Ford pegou essa ideia e começou a fazer carro, ele falou assim, uau, olha o tanto de carro que eu estou produzindo. Olha o que eu consigo fazer quando eu coloco uma pessoa para colocar a roda, outra pessoa para colocar o retrovisor. Segunda revolução industrial. E aí veio. Nossa. E aí veio. Veio. Tudo cada vez mais baseado em economia de escala, em linhas de montagem, etc., etc. Os administradores, como vocês, procurando oportunidades, com o radar ligado, falando o que vai acontecer. E, no final do século XX, aconteceu uma forte automação e uma
forte sensorização das empresas. O que são essas sensorizações? É mais ou menos o que aconteceu com os nossos carros. A gente não precisa entrar numa empresa de grande porte para entender o que eu estou falando quando eu estou falando de sensores. Eu herdei um Fusca 67 verdinho da minha mãe, 6 volts. Foi o primeiro carro que eu tive. Sensor talvez tivesse o velocímetro e talvez tivesse o medidor de gasolina. Só. Né? Hoje o carro, se abre a tampa do motor, é metade fio, metade motor. Ele está inteirinho cheio de sensores. Esses sensores contam qual é a temperatura, se ele deve abrir a cebolinha de não sei o que lá para começar a circular a água. Ele fala que aquele carro está precisando, começa a piscar no painel, está precisando fazer revisão. E uma fábrica, hoje, e quando eu falo fábrica, eu não estou falando fábrica só de pneu ou uma Petrobras. Eu estou falando fábrica de sorvete. Eu estou falando uma indústria têxtil. Ela é inteirinha, cheia de sensores. Tá? Que verificam que está acabando o fio, que verificam que o sorvete chegou na temperatura certa, que verificou que a produção daquele dia foi de tantos mil sorvetes. E isso é terceira revolução industrial. Você fala, Fernando, espera um pouquinho. Não consigo enxergar alguma coisa que seja mais do que indústria 3.0. De fato, de fato. Eu acho que, na maioria das vezes, hoje, a gente convive com realidades de indústria 3.0, terceira revolução industrial. Encher de sensores uma fábrica. Os tubos têm medição de temperatura, pressão, nananana, as caldeiras, tudo muito bem controlado. Fala, o que a gente vai ter a partir de agora? E agora que eu vou pedir a atenção de vocês. Agora é que realmente é muito importante a gente entender esse salto que a sociedade da qual nós fazemos parte está vivendo. Indústria 4.0. Indústria 4.0 é uma revolução que faz com que a gente pegue todas as melhorias da 1, 2 e 3, coloquem todas como degraus sobre os quais a gente subiu e faça uso deles para começar a fazer algo muito mais inteligente. Então, vamos lá. Lembra que tinha sensores? Minha fábrica tinha sensores, temperatura, pressão e tudo mais. Só que o Lucas fabricou um tipo de sensor de temperatura, que aparece lá o sensor de temperatura. O Wagner fabrica sensores de pressão. Tá? O Zen começou a medir outras variáveis dentro do meu processo, por exemplo, contando quantos sorvetes estão sendo feitos por dia. O que faz a indústria 4.0 é juntar todos os dados, é trazer tudo isso para uma grande nuvem de pontos, para que isso seja tratado de uma forma inteligente. Como assim? Aquele sensor morto que estava dizendo que ele fabricava 2.000 sorvetes por dia, agora integra um software, um sistema que detecta que 2.000 está dentro da produção, está fora da produção, a temperatura vai ter algum problema no futuro, eu consigo simular a minha fábrica de sorvete hoje dentro do meu computador, eu consigo ter, olha que interessante, outro dia eu vi uma matéria maravilhosa que falava o seguinte, hoje já é possível você colocar 100 drones, sabe aqueles dronezinhos pequenininhos? Né? Você coloca 100 drones com uma determinada tecnologia dentro dessa sala, com 100 missões diferentes. Esse drone aqui tem a missão de sair pela porta da entrada. Esse outro drone aqui tem a missão de ir até aquela câmera que está nos filmando. Aquele outro drone tem a missão de pousar numa poltrona que está vazia. Você solta todos os drones, eles estão todos interconectados e eles farão as suas rotas de forma que um não trombe com o outro e de forma que, quando eles tiverem alguma situação de indício de colisão,
eles vão se resolver. Eles vão falar assim, espera um pouquinho, Wagner, espera um pouquinho que passo eu, daí assim que eu passar, passa você. Minha gente, isso é impressionante. Você imagina sem drones aqui, né? A minha expectativa era o quê? Me acomodar num cantinho ali, porque ia sair hélice para tudo quanto é lado. Não, eles se resolvem. Robôs que já vêm desta situação aqui de terceira revolução industrial, hoje se conectam, é o que o pessoal chama de internet das coisas, nós vamos falar disso daqui 2 minutos, e isso não é indústria 4.0. Internet das coisas, cada robô tem um IP, cada robô consegue conversar, mandar um sinal, avaliar o sinal que está chegando e se resolverem entre si. Alguém trabalha com robô aqui? Alguém já viu um robô trabalhando? Tem lá, Giovanni, robô? Meu Deus do céu, quando tem um robô, a primeira reação que você tem é dar 5 passos para trás. Porque pensa num cara bruto, né? Ele vira, ele não entende que você está ali, tanto é que ele trabalha dentro de uma clausura, com cortinas de luz, você tenta abrir a porta, ele desliga. A próxima geração de robôs vai interagir com a gente. Wagner, um robô, eu, outro robô, né? Vocês, seres humanos, tendo que fazer alguma atividade próxima desse robô, por exemplo, manutenção. Preciso fazer uma manutenção numa peça ali. O robô compreende que você está ali, o robô evita você, e o robô se entende com o outro robô, e eles se organizam para continuar a produção. Meus amigos administradores, olha o que está por vir. Quem quer estar dentro disso? Eu quero. Como é que eu faço para estar dentro disso? A gente vai chegar lá. Tá? Mas que eu não quero perder esse surf, eu não quero. Que eu não quero depois olhar com um binóculo essa realidade que está começando a acontecer, não vou perder. Tenho 56 anos, cabelo branco, mas não vou perder. Vou curtir. Vou estar muito curioso buscando esse tipo de desafio. Sabe por quê? Porque vai acontecer um negócio surpreendente. Tem alguém aqui que já jogou xadrez com computador? Eu. Fernando, você ganhou alguma vez? Não. Nunca ganhei. Agora você imagina esta realidade aumentada. Você imagina hoje máquinas, não estou falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é um next step. Mais um, que já estão falando de inteligência artificial. Não estou falando disso aí. Inteligência artificial é o seguinte, ó, Lucas, aprenda esse tipo aqui de livro. Veja o que esse livro está falando. O Lucas vai, aprende. Não estou falando disso. Estou falando de integração de dados, estou falando de internet das coisas, onde um robô manda um e-mail para uma máquina, aquela máquina já manda um e-mail para não sei o quê, quem trabalha com robô de solda, aí o almoxarifado já dispara um carretel ou uma barrica de arame, lá para fazer a realimentação do robô. Estou falando disso. Mas isso já é impressionante. Isso já é uma coisa que dá coceira. Isso é uma coisa que gera desconforto. Isso é uma coisa que hoje está acontecendo no mundo e que aconteceu lá na primeira Revolução Industrial, quando surgiu o vapor, quando surgiu série, quando surgiu a automação. Quer dizer que eu não preciso mais lá colocar o termômetro para medir a temperatura, lá na terceira Revolução Industrial? Não, não. Hoje está tudo aqui. E a quarta Revolução está juntando tudo isso, né? Aí o convite é, estamos todos dentro? Acredito que sim. Precisamos estar. Por quê? Somos curiosos. Por quê? Estamos na academia. Por quê? Deixamos de hoje de ficar em casa para vir aqui para bater um papo bacana como esse. Né? Eu espero que tenha sido bacana. Né? Mas esse é o tipo de situação que a gente precisa realmente estar atento, porque isso está acontecendo ao nosso lado. Mas acontece isso no Brasil, Fernando? Claro que acontece isso no Brasil. Acontece isso no nosso computador. Quando você hoje faz uma pesquisa no Google, não é inteligência artificial ainda, mas existem algoritmos por detrás do Google
que fala assim, puxa vida, aquele rapaz ali, ele costuma pesquisar assuntos relacionados à viagem e eu já percebi pela máquina dele, pelo IP da máquina dele, que ele gosta muito de ir para o Nordeste. O que vai aparecer primeiro na tela dele? Nordeste. Tá. Compara isso que acabou de acontecer virtualmente na nossa cabeça com o quê? Com uma agência de turismo comum chegando para ele. Como você chama? Lucas. Uma agência chegando para o Lucas, você gosta de ir para o sul? Não, não gosto de ir para o sul. Você gosta das montanhas chilenas? Não, não gosto. Você gosta de surfar na praia do Cassino? Não, não gosto. Enquanto que o concorrente, que está por detrás do computador, sabe que você gosta de Nordeste. E chega para você e fala, Lucão, tem uma promoção para Fortaleza aqui que está imbatível. Quem vai ganhar essa queda de braço? Temos chance? Não. Temos como nos contrapor a isso? Não. O que podemos fazer? Andar lado a lado. Andar lado a lado. A sociedade está se transformando. E é por conta disso, por conta de tanta inteligência, por conta de tantos dados, que hoje a gente tem um potencial de produção no agronegócio do jeito que nós temos. Né? É por conta disso que hoje máquinas saem para fazer colheita de algodão, já fazem, quem colheu algodão, que sabe o quanto é doído colher algodão, se arrebenta com a ponta do dedo. Hoje as máquinas já saem, colhem algodão, descaroçam o algodão, enrolam o algodão em mantas, todas com a capa amarela. Quando vocês virem uma capa amarela em plantação de algodão, ali tem um fardo de algodão todo enrolado, e aquilo lá tem uma produtividade que supera 500 homens. Na primeira Revolução Industrial aconteceu isso. Muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. Na segunda, na terceira, e acontecerá na quarta. Os bancos, os advogados e os médicos nos Estados Unidos já estão ficando preocupados, porque esse tipo de tecnologia entrante tem uma assertividade no resultado muito maior do que o próprio humano. Ou seja, a capacidade de compilação, a capacidade de pegar todos os dados, por exemplo, para descobrir uma jurisprudência sobre um determinado tema, é tão grande, a capacidade de leitura das máquinas é tão grande, que hoje um advogado precisa ser muito bom para chegar próximo de atender a 80% do que um computador treinado para direito consegue fazer. Assim também na área da medicina, óbvio. Não estou falando aqui com ninguém ignorante, e eu também não sou ignorante. Estou dizendo o seguinte, existem situações que os médicos são insubstituíveis. Mas eu estou dizendo que postos de trabalho desaparecerão. E qual a grande vantagem? Entendi. Redução de custos é uma vantagem. Vou beber uma água aqui de 1 minuto. 1 minuto não, é muito tempo. Qual a vantagem? Agilidade, ok. Outros postos surgirão. Outros postos surgirão. Perfeitamente, perfeitamente. Nem combinamos este à parte brilhante com skill, com conhecimento, com outras habilidades. Vocês percebem, meus colegas? Vocês percebem o que está na frente de vocês? Sensacional! Essa dúvida de para onde eu vou é a melhor dúvida do mundo, porque é a mais honesta, é a mais verdadeira. Se você fala, eu tenho direitinho o meu programa de vida desenhado, Derbal, isso é uma verdade? Não. Sabe por quê? A vida acontece enquanto você está planejando. Não, eu planejo que eu vou ser assim, isso vai acontecer dessa forma. Não acontece. Então, a grande verdade é que eu tenho que estar aberto para que as coisas aconteçam através da minha presença. Eu tenho que ser um agente, eu tenho que ser um multiplicador. E, por falar em multiplicador, por acaso os administradores não seriam, Lucas, as pessoas que multiplicam conceitos dentro de uma empresa? Puxa vida, eu adoro as pessoas que fazem café. São muito carinhosas,
Eu converso com elas, eu cumprimento de manhã. Se é uma senhora e ela deixa, eu dou um beijinho. Mas, gente, a senhora do café, ela tem uma dificuldade de transmitir até aquele carinho que ela tem dentro dela, porque ela se intimida, a empresa, às vezes, não é tão receptiva. Agora, quem é administrador, quem ocupa um espaço que é olhado pelos outros como um espaço respeitado, aquilo que sai da boca dessa pessoa é alguma coisa que muito provavelmente vai influenciar você, vai influenciar você, vai influenciar você. E aí é que a gente não pode se dar ao luxo de se afastar desse tipo de realidade que está acontecendo com a gente.